Eu quero agradecer a coordenação do terceiro evento, esse terceiro Metabólica RN, o convite para coordenar esta mesa, onde o doutor Rodrigo irá falar sobre o manejo terapêutico do diabetes mellitus tipo 2, qual o papel atual das sulfonilureias. Para falar sobre este tema, convidamos o doutor Rodrigo de Oliveira Moreira, endocrinologista colaborador do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro, IEB. Ele é também doutor em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma vasta experiência na endocrinologia e na metabologia, e que se a gente for escrever o currículo do doutor Rodrigo, não vai dar aqui tempo. Tá? Doutor Rodrigo soltar com a palavra. Obrigado, Fátima, obrigada pelas palavras aí carinhosas. Agradecer a organização desse terceiro Metabólica RN para participar do evento, também a Merck Serono. E vou tentar trazer uma discussão um pouquinho diferente para vocês nesses próximos 30 minutos. Para lembrar que a gente vai ter depois um tempo para discussão, então quem quiser mandar perguntas aí sobre o tema da aula, sobre diabetes de uma maneira geral, a Fátima depois vai passar, a gente vai ter um tempinho para discutir no final da aula. O tema ficou basicamente para o uso do sulfonilureias no tratamento do paciente com diabetes tipo 2. A gente está vivendo um mundo de inovações e inúmeras tecnologias, e nesse mundo de inúmeras inovações e tecnologias, eu acho que é interessante a gente saber se medicamentos antigos como as sulfas ainda devem ser utilizados e ainda tem espaço no tratamento do nosso paciente com diabetes. Esses aqui são meus potenciais conflitos de interesse. A gente está aqui num evento que está sendo apoiado pela Merck. Eu trago um pequeno caso clínico, né, para ajudar a gente só a nortear essa aula e só para começar essa aula. Então, é um paciente de 62 anos com diabetes tipo 2 que chega para tratamento. Eu não vou descrever o caso inteiro, acho que não tem necessidade, fazer uma coisa mais resumida. Ele fala que tem diagnóstico de diabetes há 7 anos, já está em uso de glifage XR, 4 comprimidos ao dia, e empagliflozina de 25 pela manhã. Traz para a gente uma glicemia de 154 e uma glicada de 7,8. A grande pergunta é como é que você escolhe, né? É óbvio, esse paciente pode ter hipertensão, epidemia, tem todos os pontos para a gente discutir aqui, mas eu acho que o foco é muito no controle da glicose. Como é que a gente escolhe a próxima medicação para o controle glicêmico desse paciente? Essa é a pergunta. E a segunda pergunta é, a sulfonilureia ainda entra nesse leque de escolhas? A gente ainda considera a sulfonilureias uma droga interessante? É óbvio que vocês me perguntarem assim, se o paciente tiver condição de tomar um análogo de GLP-1, eu coloco um GLP-1 para ele. Pô, é óbvio que eu quero dar o meu melhor para o paciente, mas assim, se ele não tiver uma condição de pagar 400, 500, 600, 800 reais por um GLP-1, será que os medicamentos mais antigos, mais baratos, ainda são opções interessantes? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. E discutir, obviamente, qual é o impacto de se controlar a hemoglobina glicada desse paciente, né? Ele já está usando a empagliflozina, né? Ele já está usando uma medicação de nova geração. Será que mesmo ele usando uma medicação de nova geração, eu ainda preciso controlar a hemoglobina glicada? Ainda tem benefícios do controle da hemoglobina glicada para esse paciente? Eu gosto de começar com essa aula, eu sempre tento fazer uma agendinha, né, para a gente seguir. O que os novos estudos nos ensinaram sobre as sulfonilureias e ninguém contou para vocês. Eu tenho certeza que vocês já foram convidados e já assistiram inúmeras aulas sobre DECLARE, PIONEER, SUSTAIN, EMPA-REG, sobre inúmeros estudos clínicos diferentes. E a grande pergunta, né, vocês já devem ter visto aula sobre o SAVOR Team, com a saxagliptina, o Examine, o Tecos. Quantos de vocês já assistiu ou já foi convidado para um evento sobre o estudo Carolina? Quantos de vocês conhecem os resultados do estudo Carolina? E principalmente conhecem qual é o impacto do estudo Carolina na prática clínica? Então, quando a gente começa a falar dos estudos de desfecho com DPP-4, vocês estão vendo aqui, né, o SAVOR Team, a saxa versus placebo, alogliptina versus placebo, cita versus placebo.
O Carolina foi um estudo muito emblemático, porque ele fez uma comparação não de inibidor de DPP-4 versus placebo. Fez uma comparação de DPP-4 versus uma sulfa. Foi um estudo de 6.000 pacientes. Foi um dos estudos mais longos, se vocês olharem aqui, follow-up médio entre 6 e 7 anos. E, de novo, eu sempre pergunto, né, quem conhece esse estudo? O Carolina foram 607 centros de pesquisa em 43 países. O Brasil participou. No Rio de Janeiro, eu participei como subinvestigador, junto com a doutora Rosane Kupfer. Então, assim, posso falar com uma experiência boa sobre esse estudo. E a gente, para fazer uma análise crítica do Carolina, tem que começar a falar do como é que o Carolina foi desenhado. Vamos começar aqui embaixo primeiro. Ele pegou pacientes e, diferente dos outros estudos que comparavam a droga com placebo, ele comparou linagliptina com glimepirida. Olha que interessante, pessoal. Normalmente, os critérios de inclusão para um estudo desses é o paciente estar mal controlado. Uma glicada, por exemplo, acima de 7, entre 7 e 11. Esse estudo aqui não incluiu pacientes tão mal controlados assim. O paciente tinha que estar com uma glicada entre 6,5 e 8. E olha que interessante, gente. Ele tinha que ter ou doença cardiovascular prévia, ou mais de 70 anos, ou evidência de lesão de órgão-alvo, ou mais de 2 fatores de risco cardiovascular. O que eu estou mostrando para vocês? Gente, um paciente de 75 anos, com uma hemoglobina glicada de 6,5, poderia ser incluído nesse estudo e randomizado para glimepirida 1 mg. Um paciente de 75 anos com uma história de infarto prévio com uma glicada de 6,6 podia ser incluído nesse estudo e randomizado para sulfonilureia. Faça uma análise bem crítica, como eu estou fazendo aqui. Imaginem, gente, esse estudo foi desenhado lá em 2008, 2009, no momento onde se acreditava muito que a sulfonilureia era a pior droga do mundo e o DPP-4 vinha para salvar. Tem que pensar isso. E tem que pensar que esse estudo ele foi desenhado, de certa forma, para literalmente, pelo menos na minha visão, sepultar a sulfonilureia. Você está dando sulfonilureia aqui para um monte de paciente que a gente não daria sulfonilureia na prática clínica, porque a gente sabe que ele faria hipoglicemia. Então, esse estudo ele foi desenhado para, a minha visão, né, lá em 2008, para jogar uma pá de cal na sulfa. Falar, olha, com certeza aqui vai dar uma diferença significativa, e aí nós vamos mostrar com toda a certeza possível, sem nenhuma dúvida, que o DPP-4 é superior à sulfa. Se a gente olha a população basal desse estudo, né, gente, era uma glicada média de 7,2, mais ou menos 0,6. Isso quer dizer que praticamente metade dos pacientes do estudo tinha uma glicada abaixo de 7,2. Desculpa. E eram pacientes que, de novo, né, na prática clínica, provavelmente não receberiam uma sulfonilureia. 40% tinham doença cardiovascular estabelecida. Então, de novo, né, é um estudo, olha como é que ele foi desenhado para dar um resultado específico e vamos ver se ele deu esse resultado. Tem um outro grande estudo da época dos estudos de desfecho, que é o Advance. Esse vocês talvez conheçam melhor. 11.000 pacientes com diabetes tipo 2. Metade dos pacientes receberam controle intensivo com a gliclazida, né, de 30 a 120 miligramas, objetivando uma glicada abaixo de 6,5, e a outra metade um controle padrão de glicose. E o Advance, ele tem um desfecho, e você pode ver ele de uma maneira crítica ou de uma maneira mais elogiosa, né? Crítica, você dizer que ele misturou evento micro e macro. Então você poderia criticar dizendo por que não foi um estudo só de desfecho macro. Mas eu posso elogiar dizendo também que o diabetes não é uma doença só de desfecho macro. Então, na verdade, quando eu trato diabetes, eu não estou prevenindo só infarto, morte, AVC. Eu estou prevenindo infarto, morte, AVC, diálise, cegueira. Então, a gente vai mostrar esses dois estudos. E o estudo Advance, praticamente 70% dos pacientes em uso de metformina e o grupo intensivo 90% dos pacientes com gliclazida. Muito bem. Quando eu falo para vocês de um DPP-4 e de uma sulfa, provavelmente vocês têm na cabeça importantes diferenças. A primeira diferença que eu coloco para vocês aqui seria a diferença do peso. Eu acho que todo mundo vai me dizer assim, Rodrigo, é óbvio que sulfa engorda e o DPP-4 mantém o peso neutro. De novo,
A gente está vendo aqui agora o único estudo head-to-head de inibidor com DPP-4 com sulfa com uma duração de 5 a 7 anos. Vamos ver o que acontece com o peso? Olha que legal esse gráfico. A linha laranja é a glimepirida. A linha roxa é a linagliptina. Eu marquei com vocês aí 1 ano de tratamento. Então, com 1 ano de tratamento, a gente vê que existe uma diferença clara de peso, né? Gente, mas olha quando a gente olha com 5 anos. A sulfonilureia, ela faz um ganhozinho de peso nos primeiros anos. Olha aqui, é um ganho de peso em torno de 700 gramas, mas depois de normalmente 3 anos, o peso do paciente volta ao normal. Então essa ideia de que a sulfonilureia vai engordando, que vai ganhar 15, 20 quilos, gente, a diferença de peso da sulfa para o DPP-4 foi de 1,5 kg. E, com detalhe, os dois para baixo no final de 5 anos. Então, o primeiro comparação, né, de querer mostrar que sulfonilureia engorda, pode até engordar no início, mas no longo prazo não tem esse efeito, não. E o outro estudo, que é o Advance, né, a linha azul aqui é o grupo tratado intensivamente com a gliclazida, vocês podem ver, peso inicial, peso final. Você tratou intensivamente o paciente, o grupo de pacientes com sulfonilureia, e não teve uma diferença significativa em relação ao início do estudo depois de 5 anos. Então, quando a gente olha os dados de peso, não é uma diferença tão grande assim. Mas uma das grandes diferenças de sulfonilureia e de DPP-4 que foi discutida exaustivamente é que o DPP-4 faria uma preservação da célula beta e a sulfonilureia o esgotamento. Não é isso que todo mundo tem na cabeça, né? A sulfa vai pegar e vai torcer o pâncreas e vai destruir a célula beta. E o DPP-4 não, ele tem aquele efeito no GLP-1, ele vai conseguir promover um controle glicêmico mais prolongado, mais sustentado. Vamos ver o maior estudo, mais longo, comparando head-to-head, os dois? Pessoal, olhem as duas curvas. Cadê a diferença do DPP-4 com a sulfonilureia? Cadê o efeito protetor do DPP-4 protegendo a célula beta? Isso é muito bonito. E, de novo, eu fico triste. Eu gostaria muito de ver esse efeito. Você conseguir fazer um controle glicêmico sustentado, né, bonitinho. Mas, lamentavelmente, o diabetes é uma doença progressiva e ainda a gente não tem uma terapia que consiga preservar essa célula beta. Eu até digo que eu acho que a pioglitazona faz isso. Se a gente olhar esse gráfico aqui, eu pulei um, esse gráfico está falando da terapia de resgate, isso é, aqueles pacientes que não conseguiam manter o seu controle da glicose. Gente, 40% em cada um dos grupos precisou de terapia de resgate. 30% de terapia não insulina e 20% precisou de insulina. Pessoal, não é Covid não, é só engasgado mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Então, não teve diferença nenhuma. Então, esse conceito, né, de que o DPP-4 consegue preservar a célula beta, lamentavelmente não conseguiu ser demonstrado. E quando a gente olha os dados do Advance, né, olha como é que foi o controle glicêmico no estudo Advance com a gliclazida. Foi possível, sim, fazer um controle glicêmico sustentado por quase 6 anos com a gliclazida MR. Então é muito legal a gente olhar isso, né? Esse conceito todo de preservação de célula beta. E aí, por isso que eu estou falando, né? Quantos de vocês já viram alguém apresentar esses dados? Porque, de certa forma, eles são desanimadores, né? E, obviamente, o estudo Carolina foi desenhado para matar a sulfa, ou para mostrar que a sulfa mata a paciente. Vamos ver qual a diferença do DPP-4 para a sulfonilureia na incidência de desfecho cardiovascular? Nenhuma. A taxa de eventos cardiovasculares com a linagliptina e com a glimepirida foi rigorosamente igual. Não é nem para você falar que tem uma tendênciazinha, que tem uma curva que está abrindo um pouquinho. Não, não. Foi rigorosamente igual. Então, quando a gente olha os dados do estudo Carolina, e deixa eu só mostrar o do Advance, né? O Advance com a gliclazida mostrou a mesma coisa. Né? Você controlar intensivamente a hemoglobina glicada não teve diferença em relação aos desfechos cardiovasculares. Então, é muito legal que quando você olha o estudo Carolina, ele mostrou de uma maneira geral que sulfonilureia e DPP-4 têm muito mais semelhança do que diferença.
O efeito no peso foi muito parecido, o efeito no controle glicêmico no longo prazo foi muito parecido, o efeito de segurança cardiovascular foi muito estabelecido. Talvez a única grande diferença, e é óbvio, o estudo foi desenhado para isso, foi hipoglicemia. Obviamente, a glimepirida deu mais hipoglicemia, mas agora a gente vem. O risco de hipoglicemia, ele é igual entre sulfonilureias? Eu gosto muito desse estudo, acho que tem vários colegas cardiologistas assistindo essa aula, não sei se vocês conhecem esse estudo. Imaginem qual deve ser a população mais difícil de tratar de diabetes, para nós endócrinos, né? Eu não tenho nenhum paciente assim, mas imagina um muçulmano que tem o desejo de jejuar durante o Ramadã. Aquele paciente que vai chegar, doutor, num determinado período de 4 semanas, entre o nascer do sol e o pôr do sol, eu não vou comer nada. Como é que você maneja insulina nesse paciente? Como é que você maneja sulfonilureia nesse paciente? Então, esse foi o critério de inclusão desse estudo, né? Eram pacientes muçulmanos com diabetes tipo 2 em uso de sulfa, que tinham intenção de fazer o jejum durante o Ramadã. 1.000 pacientes, metade mantiveram a sulfonilureia, metade trocaram a sulfonilureia pela sitagliptina, um inibidor de DPP-4. Olha que interessante. No grupo sitagliptina, 7% fez hipoglicemia. Então é importante isso, né? Não é zero. Também não achem que o DPP-4 não faz hipo. E no grupo sulfa, 13%. Vamos ver o copo meio cheio, meio vazio. O pessimista vai dizer, olha só, a sulfonilureia fez o dobro de hipoglicemia do que o DPP-4. É um dado significativo. O otimista vai dizer o seguinte, 87% dos indivíduos tomando sulfonilureia, que passaram 4 semanas, um dia inteiro, sem comer nada, não fizeram hipoglicemia. A situação que mais predispõe à hipoglicemia, que é o jejum prolongado, vamos lá, 1 em cada 10 pacientes fez hipoglicemia sintomática. E olha que bonito quando eu faço uma comparação dos tipos de medicação, dos tipos de sulfa. Hipoglicemia com a glibenclamida, com a glimepirida, com a gliclazida. Vocês podem até dizer assim, Rodrigo, esse estudo foi desenhado pelo laboratório da gliclazida. Não. Esse estudo foi desenhado pela Merck Sharp Dohme da sitagliptina. E ele mostrou que as taxas de hipoglicemia durante o período do Ramadã de um DPP-4 com a gliclazida são semelhantes. É só para mostrar para vocês que a gente tem uma diferença. E a gente tem um estudo head-to-head, cabeça a cabeça, chamado GUIDE, que compara glimepirida com gliclazida. As duas reduziram a glicada igual, as duas tiveram um discreto ganho de peso, mas na hora que você vai ver as taxas de hipoglicemia, 3% só dos pacientes tomando gliclazida tiveram hipoglicemia, comparado com 8% da glimepirida. Então, assim, o risco de hipoglicemia com a gliclazida é 2,5 vezes menor do que com a glimepirida. E mais recentemente, foi publicado um outro estudo também envolvendo o Ramadã, só que é um estudo de vida real, um estudo muito legal. Olha como é que eles fizeram. Eles pegaram o paciente usando gliclazida de 60 e durante 6 a 8 semanas eles pediram ao paciente para monitorar a glicemia. Os pacientes entravam no período do Ramadã, monitoravam a glicemia, saíam do Ramadã, continuavam monitorando a glicemia. Então olha o que eles viram, gente. As taxas de hipoglicemia pré e pós-Ramadã com a gliclazida são em torno de 0,2, 0,3%. No período do Ramadã, você até aumenta, mas aumenta para 2,5%. Isso é, de novo, no estudo de vida real, pegando pacientes em uso de gliclazida de 60, ficando sem comer o dia inteiro, gente, menos de 2% desses pacientes, eram 1.000 pacientes envolvidos nesse estudo, tiveram hipoglicemia. É só para mostrar para vocês como que a gliclazida é segura, né, e como que as taxas de hipoglicemia são baixas. Porque, de novo, a gente teve uma época aí que você achava que você ia dar sulfonilureia e o paciente ia fazer 10 hipoglicemia por semana. Então, vou mostrar para vocês como que hoje a gente tem uma segurança muito grande com gliclazida e glimepirida, mas principalmente com a gliclazida. No meu caso, eu trouxe para vocês um paciente com 7,9, já usando a empagliflozina, né? Então, às vezes, a gente viu algumas pessoas com o conceito, não, esse paciente já está com uma droga espetacular, eu não preciso ficar tão preocupado com a glicada. Espera aí, pessoal. Acho que vocês estão vendo os resultados dos estudos mais novos, né?
como é que você tem proteção renal, proteção cardiovascular da ordem de 14%, 15%, 20%. Eu trago para vocês 2 dados do DCCT, que é em diabetes tipo 1, mas é só para vocês entenderem o impacto do controle glicêmico sobre olho e rim. Quando a gente fala de controlar intensivamente um grupo de pacientes com diabetes, a redução de retinopatia em 9 anos é de 75%, gente. Não estamos falando aqui de reduçãozinha de 10, 15, não. A piora da retinopatia, você previne que esse paciente piore a retinopatia controlando ele intensivamente em 54%. Se a gente está falando de doença renal, você previne o aparecimento de nefropatia, de doença renal, em 34% e a piora em 43%. Tem que entender que os dados de prevenção são muito grandes. Mas tudo bem, aqui é DM1. E eu trago os dados do KPDS. Vocês já viram isso, vocês vão falar assim, não é possível que o Rodrigo vai querer mostrar o KPDS de novo, aquele grupo intensivo, tratado com o grupo convencional, versus o grupo com metformina. Eu acho que a análise mais legal do KPDS foi publicada em 2000 pela estatística do estudo, que é a Irene Stratton, e ao invés de comparar os grupos, gente, ela pegou todos os pacientes do KPDS e viu o impacto do controle glicêmico nesses pacientes. Então, a linha verde mostra o impacto do controle glicêmico nas doenças microvasculares. Então, gente, olha só, você tem uma glicada de 11, você tem 60 pacientes em cada 1000 por ano fazendo doença microvascular. Você traz para 6, 7, gente, você cai para 10, você reduz em 6, 7 vezes esse risco. E quando a gente olha as outras complicações do diabetes, essa figura é muito impactante, porque ela mostra, para cada 1% que eu reduzi de glicada, eu reduzo 14% de infarto, 12% de AVC, 43% de amputação ou morte por doença vascular periférica, 37% de complicação microvascular e até 16% de insuficiência cardíaca. Aquele paciente que eu trouxe para vocês com 7,9 de glicada, gente, você começa uma gliclazida para ele, você tem segurança, você tem uma medicação barata, você vai reduzir essa glicada em torno de 1 e pouco por cento, vai trazer ele para baixo de 7. Olha a quantidade de benefícios para esse paciente. E nesse mundo de Covid, né, eu trago para vocês um dado. Não vou falar de Covid. Porque parece que o diabetes ser fator para as formas graves de Covid é algo novo. Não é. Essa é uma análise de dados do NHANES, com 20 mil pacientes incluídos, acompanhados por quase 15 anos. Né? Morre 1/4 desses pacientes. E nesse estudo, ao invés de buscar morte por doença cardiovascular, morte por AVC, não, eles foram olhar desfecho pulmonar ou desfecho infeccioso. Morte por influenza, morte por pneumonia, morte por alguma outra infecção respiratória baixa ou morte por outras doenças infecciosas. Então, olha os 3 gráficos principais do estudo. Primeiro, olha a mortalidade no grupo sem diabetes versus o grupo com diabetes. Então, primeiro, o paciente com diabetes, gente, ele tem uma sobrevida pior do que o grupo sem diabetes. Ele morre mais de influenza, de pneumonia, de infecção. Não é novidade o que a gente está vendo com o Covid. Se você divide agora o grupo sem diabetes, olha só, o grupo com menos de 10 anos e mais de 10 anos, a gente adora colocar tempo de doença como fator de risco para doença cardiovascular, não só para doença cardiovascular. Os pacientes com mais de 10 anos têm mais risco de morrer de infecção respiratória. E vamos para a última? Hemoglobina glicada na admissão. A gente hoje está vendo que mais do que o paciente com diabetes ter maior risco das formas graves de Covid, o paciente com diabetes mal controlado tem maior risco das formas graves de Covid. Mas, de novo, isso não é novidade. Esse paciente tem maior risco de formas graves de influenza, ele tem maior risco de ir por um quadro de pneumonia de ser entubado, ele tem maior risco de precisar de oxigênio, ele tem maior risco de CTI, gente. Tudo que a gente está vendo com Covid não é novidade. Então, para os que acham ainda, os que discutem o controle glicêmico, saibam que controlar a glicemia desse paciente hoje, eu mostrei para vocês da importância para a redução de desfechos microvasculares, macrovasculares e infecciosos, se vocês querem colocar dessa maneira. E para a gente ir para a última parte da aula, né, o que nos dizem os guidelines sobre sulfonilureia, né? Com tudo que tem de novo, né, GLP-1 semanal, GLP-1 oral, com tudo que eu mostrei para vocês aqui, os guidelines, como é que eles se posicionam em relação à sulfa no tratamento da diabetes, né? Então vamos lá.
Esse é o guideline da International Diabetes Federation, né? São as recomendações de clinical practices para manejo do diabetes no primary care, né? na atenção primária. E olha como é que é interessante. Ele fala em combinação dupla já para todo paciente com glicada de 7,5 a 9. A gente já tem falado muito isso aqui no Brasil também, né? Para a gente vencer a inércia terapêutica, né? Aprendemos isso com a cardio da hipertensão, da importância de uma terapia dupla. E ele fala, a combinação com uma sulfa, DPP-4 ou SGLT2 podem ser as opções preferíveis. Então é legal, né? A gente hoje fica pensando muito no DPP-4, né? Eu acho que o DPP-4 hoje perdeu muito espaço, assim, a gente acreditava muita coisa do DPP-4 que não se mostrou, mas a sulfa continua uma bela opção. E se a gente desce um pouquinho, olha a frase que está escrita, né? Sempre que possível, as combinações de dose fixa para aumentar a adesão. Então, exatamente um pouquinho dessa aula é para dizer que a gente tem hoje uma combinação de dose fixa de gliclazida com metformina XR no mesmo comprimido. Então, aquele meu paciente, você não vai precisar aumentar o número de comprimidos, né? Você tira um glifage e coloca o glivance, que é a combinação, cara, você está ganhando potência, comodidade, sem mexer em número de comprimidos e nada disso. Esse é o que o guideline fala, né? Para aqueles pacientes com 7,5 a 9, a combinação inicial de metformina com sulfa, metformina com DPP-4, metformina com SGLT2, pode ser considerada para esse paciente. Eu trago para vocês um documento diferente. Place of sulfonylureas no Management de Type 2 Diabetes no sul da Ásia, né? Um consensus statement. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que o Rodrigo está trazendo para a gente um documento do sul da Ásia? Né? O que me importa saber qual é o guideline do sul da Ásia para o tratamento do diabetes tipo 2? Gente, são países pobres. Vietnã, Camboja, Coreia talvez nem tanto, né? Mas Índia. Você tem países muito pobres, países onde o custo é um fator relevante. Então, vamos ver o que esse guideline fala. Olha, são 3 frases muito fortes. A primeira talvez tem que ser uma grande mensagem, né? As sulfonilureias são efetivas, seguras, bem toleradas, acessíveis e uma opção terapêutica conveniente no manejo do diabetes tipo 2. Isso tem que estar muito claro. Eu estou tentando mostrar isso para vocês hoje. Não tem que ter dúvida na segurança de sulfonilureia. Lembrando que aqui, obviamente, eu estou diferenciando e vou para a segunda frase. Né? As sulfas modernas, glimepirida e gliclazida MR, devem ser iniciadas precocemente no curso do diabetes tipo 2 para atingir os benefícios máximos do controle glicêmico e obter os benefícios da memória metabólica. Voltando ao lançamento, né, da combinação fixa. Combinações de dose fixa duplas contendo sulfonilureia. É o que a gente está falando do lançamento do Glivance. Se disponíveis, reduzem custo, oferecem conveniência e melhoram a adesão do paciente. Vamos lembrar que quanto maior é o número de tomadas, menor é a adesão do paciente. Então, você conseguir pegar esse paciente e conseguir fazer o tratamento dele com o menor número de comprimidos possível, você consegue uma adesão muito mais efetiva e mais significativa. Embora esse slide seja feio, né, para quem não está acostumado, os guidelines da NICE são assim, do National Institute for Health and Care Excellence do Reino Unido, eles pegam toda a informação e colocam dentro de uma única imagem. É só mostrar para vocês aqui, ó. Se a glicada está acima de 7,5, ele coloca, considere terapia dupla, metformina com DPP-4, metformina com pioglitazona, metformina com sulfa, metformina com SGLT2. Escolhe uma. E se você precisar de terapia tripla, né, vamos pensar no nosso caso, metformina com DPP-4 e sulfa, metformina, pioglitazona e sulfa, metformina, pioglitazona ou sulfa e SGLT2. Então vocês veem que a sulfonilureia entra em praticamente todos os pontos. Ela entra na terapia dupla, na terapia tripla ainda. E eu me orgulho muito desse documento, não sei quantos de vocês conhecem, esse é o chamado Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. É um documento que, teoricamente, rege o tratamento do diabetes e de qualquer doença, né, os PCDTs,
no âmbito da atenção primária no nosso país, né? Eu participei diretamente da elaboração desse documento, participando de reuniões com a Conitec, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, e acho que todos vocês sabem, né, a grande achievement, né, a grande mudança desse guideline foi a incorporação do SGLT2, mas neste documento a gente começa o tratamento com metformina, a segunda droga a ser adicionada é a sulfonilureia. Então, as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil hoje estão diretamente em linha com as organizações da International Diabetes Federation, de que a sulfonilureia ainda é a segunda opção para o tratamento do paciente com diabetes. A gente tentou bater muito, tá, gente? Tentou bater muito para que aqui ficasse especificamente a gliclazida. Mas como a glibenclamida também é padronizada dentro do SUS, a gente acabou tendo que manter glibenclamida e gliclazida, mas é óbvio, assim, a diferença é gritante, e hoje, se possível, a gente deve usar a gliclazida. Do mesmo título da aula, foi publicado esse editorial no Lancet Diabetes, pela Melanie Davis, que é uma das grandes diabetólogas hoje do mundo, e exatamente o título da aula, né? A sulfonilureia ainda tem lugar na prática clínica? Então, o que eu coloquei no quadrinho vermelho, né? Resultados de estudos largos, randomizados, como o KPDS ou Advance, confirmam os benefícios microvasculares das sulfonilureias, reduzindo a incidência e a piora da doença renal e da retinopatia, sem aumentar a mortalidade. Então, esse ponto é importante. E na hora que você desce, 80% das pessoas com diabetes vivem em países em desenvolvimento. Então, a efetividade, acessibilidade e segurança das sulfonilureias são considerações particularmente importantes quando a gente prescreve uma medicação para baixar a glicose. E se vocês quiserem continuar lendo, tá, gente? Esse aqui é só o resumo, mas o artigo todo, ele coloca muito o que a gente está discutindo nessa aula. Ele ainda coloca aqui, ó, resultados dos estudos cabeça a cabeça, como Carolina, né, vai determinar o lugar das sulfonilureias. Eu brinco que eu estava na apresentação do Carolina, quando ele foi apresentado no ADA, e a gente saiu do Carolina rindo, né, falando, pô, agora vamos fazer o relançamento da glimepirida, né? Depois do resultado do Carolina, era só o que faltava você ter o relançamento da glimepirida, exatamente por tudo de surpreendente que o Carolina trouxe para a gente. Tentei, pessoal, trazer para vocês, nesse pouco mais de meia hora, né, algumas mensagens. Então, eu acho que o estudo Carolina, esquecido, escondido, não comentado, demonstrou que tem muito mais semelhança do que a diferença entre as sulfas e os inibidores de DPP-4. É óbvio que a maior diferença é o risco de hipoglicemia, mas que é completamente diferente entre as diferentes sulfonilureias. Mostrei para vocês a gliclazida como a sulfonilureia mais segura e com menor risco de hipoglicemia. Embora as novas medicações tenham efeito extraglicêmicos, né, os SGLT2, o GLP-1, gente, a melhora da hemoglobina glicada tem que continuar sendo um dos alvos terapêuticos, né? Ela é importante para a redução de desfecho microvascular, ela é importante para controlar a hemoglobina glicada. Não estou dizendo que sulfa reduz desfecho, mas o controle da hemoglobina glicada sim, e nesse mundo de Covid, para deixar o paciente bem controlado, para diminuir as formas graves da Covid. E as sulfonilureias, né, principalmente a gliclazida, né, e vocês puderam ver as combinações fixas, né, de gliclazida com metformina, elas continuam presentes em todos. Eu escrevi aqui em vários, mas a gente pode pensar em todos os guidelines como uma opção segura, eficaz, acessível no tratamento do paciente com diabetes tipo 2. Queria agradecer a todos aí que me assistiram durante esses 30 minutos. E a gente tem agora um tempinho aqui para uma discussão e para algumas perguntas. Parabéns, doutor Rodrigo, pela excelente palestra, né? Você conseguiu realmente, a gente tem assim, em relação às sulfonilureias, elas ficaram um pouco de lado, mas é a medicação que a gente tem no SUS, né? Infelizmente não tem a gliclazida em todos os locais do SUS do país, mas seria o ideal também para que tivesse um lugar só da glibenclamida que a gente tem. Então, você conseguiu, e saiu. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não sei se porque vocês podem colocar diretamente numa aba de perguntas,
ou no chat da plataforma. Eu acho que não, não sei. A gente viu, né, Fátima, tomando a pergunta é isso, né? Durante muitos anos as sulfonilureias foram muito atacadas. E a gente chegou a ter uma época, uma visão que parece assim, que a sulfonilureia era a última coisa para você prescrever para o paciente, né? Era melhor você deixar ele mal controlado do que prescrever uma sulfonilureia. E o que esses estudos estão mostrando é isso. Você fala, não, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Você hoje tem segurança para controlar esse paciente bem, principalmente com a gliclazida, a glimepirida também, mas mais com a gliclazida, com uma segurança muito boa, comparável do DPP-4. E talvez a gente possa dizer, né, uma grande diferença do DPP-4 com a sulfa é a potência. A gente sabe que o DPP-4, a gente brinca hoje, o DPP-4 é a Friday Night Drug. É aquela droga que você pode prescrever super tranquila para o paciente, na sexta-feira à noite ele não vai ter efeito colateral, não vai sentir nada, né? Mas ela vai ter uma potência de reduzir a glicada, às vezes em 0,4, 0,5. A sulfonilureia, se você souber mexer bem, você vai começar ali com a gliclazida de 30, podendo chegar a 60, podendo titular devagarzinho, e com isso você tem uma redução de glicada que pode chegar a 1, 1,5%. Então, acho que a gente tem que lembrar disso, né? A titulação com a sulfa também é algo que impacta o nosso tratamento, né? Está tendo hipoglicemia com 60, baixa para 30. Né? Não está controlando bem com 30, aumenta para 60, aumenta para 90, né? Então, acho que a gente está vivendo isso aí, olha, a gente tem que controlar a glicada assim, e se não der para usar o que tem de mais caro, a sulfonilureia tem que ser vista como algo muito seguro e muito eficaz. Pelos estudos que você mostrou aí, né, a longo prazo, a gente vê que isso aí ela tem os efeitos bons também. Agora, eu acho que, será que esse preconceito que a gente tem com a sulfonilureia, né, por conta dessas... Tem outras sulfonilureias que dá muito mais efeito colateral. Será que não é por isso que a gente rejeita todas como se fosse tipo tudo uma coisa só, né? E quando a gente sabe que não é. Né? Então, talvez... Provavelmente, eu conversa com o pessoal mais antigo, assim, que tem mais experiência, né? O pessoal morria de medo e pegava as hipoglicemias com diabinese, e você ouve as pessoas comentarem e falar que era algo terrível, né? O paciente entrava em hipoglicemia e você não tirava o paciente da hipoglicemia. E ficava dias. Então, eu já vi, ela ficou 3 dias em hipoglicemia por conta de uma medicação errada que ela tomou. Então, eu acho que tem muito esse medo. E hoje, como eu falei, você vê eu acho muito legal esses estudos do Ramadã, né? Porque, né, imagina você ter um paciente tomando sulfa que ele chega no consultório e fala, doutor, eu vou ficar de 6h30 da manhã às 8 da noite sem comer. Você fala assim, meu Deus do céu, né? O que eu faço? E a gente vê que mesmo nesse grupo a taxa de hipoglicemia vai com a gliclazida de 6%, 2%, dependendo do estudo. Muito baixinha. Acho que não tem nenhuma pergunta, não estou vendo ninguém. Não está aparecendo nenhuma pergunta, Rodrigo. Eu estava olhando aqui para ver se chegou alguma coisa. Você está vendo alguma? Eu não estou conseguindo ver. O pessoal está todo... Eu brinco que a gente achava que as pessoas ficavam envergonhadas ao vivo, mas acho que as pessoas ficam mais envergonhadas hoje aqui no online. Mas é sempre um prazer, né? Às vezes eu até disse, online, pelo menos a gente sabe que todo mundo pode estar vendo a gente, mas a gente não está vendo ninguém, né? Já tem essa diferença. Mas não tem jeito. É isso. Então, acho que como não tem mais ninguém para nenhuma pergunta, eu quero lembrar o pessoal dessa campanha, né, que está, a campanha metabólica contra a fome, e para ajudar quem tem fome. O valor arrecadado será revertido em cestas básicas e será entregue às instituições filantrópicas de nossa capital. Então, tem aí tanto tem, acho que à esquerda do chat tem um QR Code que você pode acessar, né, apontar o celular para aí e fazer a doação. Certo? Eu acho que quem quiser colaborar com essa campanha pode ajudar.
Eu acho que tem uma pergunta aí, Che- quer ver? Deixa eu ver se... O Vinícius fez a pergunta aqui, né? Você quer ler, Fátima, ou quer que eu leia? Tem perguntas no chat, realmente. Agora, eu não estou conseguindo ver. Então, deixa eu ler aqui que eu estou vendo, Fátima. O Vinícius está perguntando, com relação à glimeperida no Carolina, você não acha que o fato deles não terem chegado na dose máxima não influiu? Ô Vinícius, bela pergunta. O que a gente sabe da glimeperida é que quando você passa de 4 miligramas, você não tem mais muito benefício ou muito ganho de potência. Então você fala assim, a dose máxima da glimeperida, alguns vão falar em 6 ou 8 miligramas, não adianta. Então, assim, você ter passado para esse paciente, porque no estudo, a gente ia titulando a glimeperida, ele era randomizado para 1 miligrama. Se a glicada não chegava no alvo, a gente passava para 2. Se não chegava no alvo, a gente passava para 4. Então, chegava ao máximo de 4. Você imaginar que esse cara que não está bem controlado com 4, você melhoraria o controle para ele passando para 6? Não, isso não acontece. Então, fica até um conselho. Se você chegar a 4 miligramas de glimeperida e não vê benefício, o paciente não controlou a hemoglobina glicada, cara, pode pensar em associar outra medicação. Né? Não adianta você tentar achar que passar para 6 ou para 8, você vai ter uma melhora grande na eficácia. Então, por isso que o Carolina ele parou em 4 miligramas. Doutor Josivan colocou aqui parabéns, Rodrigo, pela excelente apresentação. Minha pergunta, a interferência no pré-condicionamento isquêmico é mesma para todas as funiureias? E ainda tem, com relação à glimeperida no Carolina, você não acha que o fato deles não terem chegado na dose máxima da mesma não influiu? Então, essa eu acabei de responder. Obrigado, Josivan, obrigado pela presença aí, sempre um prazer. O pré-condicionamento isquêmico é um conceito muito interessante, né? A gente tem estudos em modelos animais e teve até um estudo que foi uma tese de mestrado, de doutorado, que comparou DPP-4 com sulfo. Então, parece que você tem diferenças no pré-condicionamento isquêmico com as diferentes sulfonilureias, né? Até porque a gente sabe que uma das grandes diferenças da gliclazida para a glibenclamida é a seletividade pelo canal de potássio. Então, você tem a gliclazida muito mais seletiva para o canal de potássio pancreático, enquanto que a glibenclamida ela é menos seletiva. Então, ela tem um efeito no canal de potássio pancreático, mas também no canal de potássio da musculatura cardíaca. Então, parece que... Eu não conheço estudo que se tenha avaliado esse pré-condicionamento isquêmico head-to-head, né, comparando duas sulfas no mesmo estudo. Mas eu imagino que você tem uma diferença, sim, das diferentes sulfonilureias no pré-condicionamento isquêmico, com melhor perfil para gliclazida e, obviamente, um pior perfil para glibenclamida. Mas, por outro lado, né, por mais que o efeito no pré-condicionamento isquêmico seja interessante, ainda assim fica a dúvida por que no Carolina não teve diferença nenhuma, né? Você teve um grupo com glimeperida, que teoricamente não é tão seletiva, que tem estudos sugerindo que piora o pré-condicionamento isquêmico. Você teve a glimeperida fazendo hipoglicemia e nem assim você teve mudança de mortalidade. Então, a gente tem que saber se o dado do pré-condicionamento isquêmico ele é um dado muito interessante, mas se ele tem uma repercussão clínica tão importante assim. Então, eu acho que essa pergunta fica muito para a gente. Doutor Josivan ainda continua aqui. Doutor Rodrigo, boa revisão. Não considerando custos, qual é a sua hierarquia de prescrição? Onde se localizam as sulfonilureias? Josivan, hierarquia, eu acho que a gente vai muito no sentido de individualização, né? Se eu tenho um paciente que tem hoje uma doença renal, o SGLT2 vai ser minha primeira opção. Se eu tenho um paciente que tem uma obesidade significativa e que eu quero uma perda de peso, e o GLP-1 vai ser minha primeira opção, desde que ele não tenha problema com preço. Se eu tenho um paciente hoje que talvez eu tenha uma elastografia, né, a gente já discutiu isso, né, de esteatose, né, um paciente que tem uma fibrose hepática importante, eu vou dar preferência para pio. Se eu tenho um paciente um paciente idoso, mais frágil, mais magrinho,
eu não vou dar nem metformina, o DPP-4 ainda bem. Se eu tenho um paciente que eu preciso de uma redução mais agressiva de glicada, eu acho que a sulfa entra bem. Se o custo é um problema, eu tenho que pensar primeiro em sulfa e pio. Talvez a hierarquia, de novo, né, a gente hoje tem muita medicação para tratar o diabetes, ainda bem, né? Eu acho que cada paciente a gente vai ter a liberdade de escolher a melhor droga para aquele paciente. Você tem os SGLT2 e os GLP-1s hoje com muito efeito extraglicêmico. Então, são drogas excepcionais, mas, de novo, a pio continua entrando para a parte de fígado, a pio continua entrando para a parte com doença cerebrovascular, a sulfa quando você precisa de maior potência, quando o custo é um problema. Então, acho que ainda bem que a gente tem muita coisa para escolher, e aí essa escolha permite que a gente individualize Ainda tem um bocado de perguntas aqui também. A doutora Neidimar colocou: parabéns pela aula, Rodrigo. O que você diz sobre o pré-condicionamento isquêmico, considerando que a ação não é específica? É o que a gente já comentou, né? Você tem estudos bem interessantes sugerindo que, principalmente, glibenclamida tem um efeito muito desfavorável no pré-condicionamento isquêmico pela seletividade no canal de potássio e, teoricamente, gliclazida e glimepirida teriam menos efeito no pré-condicionamento isquêmico por serem menos seletivas. Mas eu não conheço estudo que compare, de novo, sulfa com sulfa. E fica sempre a pergunta, né? Qual é o impacto realmente desse pré-condicionamento isquêmico no estudo de desfecho cardiovascular, principalmente no estudo igual Carolina, que não teve diferença. Tem outra pergunta aqui da doutora Antoinette Oliveira. Na unidade básica de saúde, qual a melhor estratégia? Por conta da pandemia hoje, Antoinette, eu faço um ambulatório numa unidade básica de saúde, né? E as duas médicas de saúde de família adoram, porque elas agora têm um endócrino lá. Então a estratégia é muito simples. Metformina como primeira opção, gliclazida como segunda opção, se você tem acesso, né? E insulinização precoce. Eu acho que a grande discussão que tem que ser feita com as UBSs, né, e pelo menos eu estou vendo isso dentro de uma UBS hoje que eu dou aula, é o medo que tem do médico de família de insulinizar esses pacientes, e a gente vê na UBS muito paciente muito mal controlado. Então eu brinquei que a sexta-feira, que é o meu dia de UBS, virou o dia da insulinização. Assim, eu estou insulinizando metade do bairro, né, porque os pacientes estão muito mal controlados. Mas muito isso, tá, gente? Usar metformina, dar preferência para gliclazida. Se não tem gliclazida, ok, vai de glibenclamida mesmo. Né? O importante é tentar manter esse paciente com hemoglobina glicada bem controlada. Não está controlando com sulfa, gente, não percam tempo. Não adianta, é o que a gente falou da glimepirida. Você tem um paciente com 2, 3 comprimidos de glibenclamida, não é mais um comprimido que vai baixar a glicada em 1,5%. Então, vocês têm que, na hora que pegar esse paciente, usando 2, 3 comprimidos de glibenclamida, 2, 3 comprimidos de gliclazida, com hemoglobinas glicadas acima de 8, 8,5, 9, tem que pensar em insulinização basal para esse paciente. Acho que essa mensagem tem que ser muito forte. É uma pergunta do nosso coordenador do evento, né, doutor Antônio Carlos Souza Spinelli. Parabéns, Rodrigo, pela excelente apresentação. Minha pergunta: a interferência no pré-condicionamento isquêmico é mesma para todas as funiureias? Já discutiu isso, né? Acho que o pessoal gostou do pré-condicionamento isquêmico. E, de novo, é interessante, né, gente? Essa história do pré-condicionamento isquêmico, aí vale uma parte, surgiu com os DPP-4. Era uma das maneiras que se utilizou para diferenciar os DPP-4 das sulfas naquela época, lá em 2010, 2011, foram estudos pequenos de pré-condicionamento isquêmico. Né? A Novartis fez uma da vildagliptina com a glibenclamida, tem um estudo em camundongo com a glimepirida. Então, se passou muito a imagem da sulfonilureia sendo deletéria para o pré-condicionamento isquêmico e o DPP-4 sendo neutro para esse pré-condicionamento isquêmico. Mas eu volto sempre para você olhar o resultado do estudo Carolina, né? Aí você coloca um DPP-4 e uma sulfa, lado a lado, num estudo com 6.000 pacientes, por 7 anos, e não teve nenhuma diferença. Então, será que esse dado que foi visto no ratinho, esse dado experimental do pré-condicionamento isquêmico, ele é tão relevante assim do ponto de vista clínico? É só essa pergunta que fica, mas é legal, o pré-condicionamento entrou muito pelos estudos com os DPP-4. Uma última pergunta aqui, qual a dose máxima de metformina preconizada? A dose máxima efetiva, ela é de 2 gramas. A gente sabe que quando você passa de 2 gramas, você não tem muito benefício,
Em algumas situações, a gente usa 3 de 850. Aí você vai chegar a 2,550. Mas, gente, se chegar a 2 gramas, não precisa passar disso, porque não existe benefício a mais. Acho que terminamos, né? Estamos já dentro do prazo. Era só dar um tempinho para o pessoal engranar nas perguntas. Agora choveu, né? Pergunta. Mas a sulfonilureia, realmente, ela ainda é uma droga que a gente tem, é a que a gente tem para usar mais frequente, somente no SUS, né? Muito obrigada, Rodrigo, pela sua apresentação, muito boa. Foi um prazer, obrigado, Spinelli, obrigado, Josivan, obrigado, Fátima, obrigado a todos aí, um bom evento e uma boa noite. Boa noite.